Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá, o nosso evangelho de hoje nós vamos estudar o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. E o item é o item 13, Mundo de expiações e de provas. É muito bom esse capítulo de hoje. Vamos orar? Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Cristo Jesus, aos amigos espirituais. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais aqui presentes, e o nosso Pai poderoso, nosso Deus Criador, Divino Amigo, perdoa as nossas fragilidades. Muitas vezes a nossa incompetência, muitas vezes a nossa falta de fé, muitas vezes, Senhor, a nossa falta de vontade firme, a nossa teimosia na ignorância. Perdoa-nos, Senhor. Cá estamos, Divino Amigo, mais uma vez, para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Precisamos nos unir para juntos crescermos e aprendermos, Jesus. Que nessa noite, Divino Amigo, mais uma vez, o Senhor possa se fazer presente, nos inspirando, nos conduzindo. Que os amigos espirituais possam estar em nossos lares, amparando a todos nós. Te pedimos a permissão para iniciarmos mais uma vez em Teu nome. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Meus irmãos, nós estamos então estudando sobre Há muitas moradas na casa de meu pai. Eu acho que vocês já perceberam tantas informações que nós achamos aqui dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não lemos o Evangelho com a atenção devida muitas vezes. E fazemos uma leitura muito corrida, ou às vezes salteamos, né? Lemos um pouco aqui, um pouco ali, e a gente percebe como é bom e quantas informações nós teremos e temos dentro dessa obra numa leitura sequenciada. E é isso que nós estamos fazendo. Então, caso você esteja aqui chegando pela primeira vez hoje, e se você realmente deseja fazer um estudo sequenciado da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, eu assim te oriento a pegar os estudos anteriores. Então você entra no canal EOS Manaus, vai em playlist e aí você pode ver o que nós já estudamos. Hoje nós iremos estudar o item 13, Mundos de expiações e de provas. Porque lá no Livro dos Espíritos diz, para uns missão, para outros expiações. E a gente fica um pouco confusa nessa resposta de O Livro dos Espíritos. Então, o que é expiar? Expiar é reparar o mal que eu já fiz. Então, fiz o mal e preciso reparar o mal que eu fiz. Eu costumo dar uma explicação, assim, um exemplo bem simples para qualquer ser humano, qualquer criança entender. O papai dá um quarto pra gente todo arrumado, todo limpinho, todo cheirosinho para que a gente possa habitar ali dentro. Possa aprender, possa conviver. E a gente acaba usando indevidamente o nosso livre-arbítrio e bagunçamos totalmente aquele quarto. Quando a gente percebe a bagunça que se foi feito dentro do quarto, a gente se desespera. E aí a gente olha para o papai, na condição de Deus, nosso pai, e diz: pai, baguncei tudo, me perdoa.
Ele disse, meu filho, eu não tenho por que perdoar, porque papai não está brabo contigo, não está com raiva de ti. Papai não tem ódio, esses sentimentos de espíritos inferiores. Deus é o nosso Criador, ele não tem nenhum sentimento contrário ao amor. Mas ele também é justo. Então, o que a justiça me diz? O que a justiça me fala? O que seria mais justo? O papai arrumar a bagunça que eu fiz ou eu arrumar a bagunça que eu fiz? O mais justo, óbvio, seria eu arrumar a bagunça que eu fiz, até para eu aprender a dar valor às coisas que estão arrumadas. Então, pegando esses exemplos bem simples e trazendo para a nossa vida, para o nosso cotidiano, nós estamos submetidos a uma organização no universo, onde tudo está no seu devido lugar. Quando eu tenho atitudes contrárias ao amor, aí eu acabo desorganizando tudo dentro dessa harmonia universal. Então eu preciso devolver para o lugar. Então é um ato de extrema justiça de Deus ele dizer, você vai arrumar. Até porque eu lhe dei tudo arrumado e tinha lhe explicado que estava tudo arrumado e como você deveria. Porque nos é explicado, a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Todos nós sabemos. Eu não preciso sentar em nenhum banco de nenhuma igreja, de nenhum centro espírita, para poder saber a lei que rege o universo. Não. Deus nos fez e a lei já está gravada dentro de nós. Por que vem os livros? Por que vem o evangelho? Para lembrar, diz os Espíritos, que nós esquecemos. Esse é o propósito de todos os profetas e da própria vinda do nosso Senhor Jesus. Então, nós esquecemos. Precisamos ser lembrados, tá bom? Então, vamos lá para a leitura. Então, o que é expiação? Expiação é reparar. Então, se eu estou num processo de expiação, logo, em algum momento, eu já desobedeci à lei divina. Eu já fiz um erro, eu já fiz algo contra as leis que regem esse universo. E normalmente, gente, quando a gente diz assim, eu já fiz algo, eu já fiz mal a alguém. E eu já fiz mal a mim mesmo. Entende? Então, daí o processo de expiação. E provas? O que é prova? Então, expiação é reparar o mal que fiz. Provas. Provas é o papai que manda para eu me tornar um ser humano mais evoluído. Então, a gente passa por provas. Tia, como é que eu posso saber se o que eu estou passando é uma expiação ou se o que eu estou passando é uma prova? Nós temos prestado muita atenção, estudado até, a gente percebe que as provas são de ordens morais. As expiações, ela passa, a expiação, ela promove uma dor muito maior. A expiação, ela passa por uma miséria. A expiação, ela passa por uma enfermidade muito dolorosa. Por um abandono. Então, a expiação, ela vem carregada de uma dor muito maior. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar o livro Memórias de um Suicida, que era o Roberto de Canalejas. Ele conta lá na obra que ele precisava passar por uma prova. E qual era a prova? Se não me falha a memória, no século XVII. Ele ia atrair para a sua convivência uma mulher que não seria fiel ao compromisso que assumiu de esposa. Isso era uma provação para ele, não era uma expiação, era uma provação. Ele ia passar por esse teste. Então, ele atraiu essa pessoa, casou com essa mulher, e ao decorrer do casamento, essa mulher o traiu. Então, isso naquela época, ele, como homem, ele tinha direito, inclusive, de matá-la. Por isso é que era uma provação, que era justamente, o que era a provação para ele? A provação era perdoar, olha aí, por isso que a gente diz que as provações, elas são de origem moral, normalmente. Então, qual era o movimento? Perdoá-la
e seguir a sua vida. A aprovação não obrigava que ele permanecesse com ela, mas que ele não a matasse e que ele não desejasse nenhum mal a ela, né? Então esse era o movimento, perdoar e seguir. Mas o que aconteceu? Por isso que essa era uma prova para ele, porque ele era um homem frágil na área emocional. Porque nós atraímos as provas conforme as nossas necessidades morais. Então, como ele era um homem frágil na área emocional, ele precisava se fortalecer. Porque uma coisa é eu estar contigo, a outra coisa é eu preciso estar contigo. O movimento de dependência emocional, que não tem absolutamente nada a ver com amor, tá? O dependente não é amor, é um dependente. Então a gente percebe que ele era um homem muito frágil na área emocional, muito dependente. E por que nós percebemos? Porque ele acabou cometendo suicídio. Então, o ato dele ter cometido um suicídio, ou seja, a misericórdia divina mandou uma prova. Ele, dessa prova, ele se rebelou, ele se revoltou, ele não aceitou, ao ponto de preferir a própria morte, o suicídio. Então ele tinha uma prova que ele precisava viver, e dessa prova ele transformou agora em uma expiação, ou seja, ele bagunçou o quarto dele, porque ele não tem direito sobre a própria vida. A vida não é nossa, a vida é de Deus. Deus nos deu e só Ele pode tirar a vida. Então, de uma prova, ele se rebelou, porque ele foi totalmente contra as leis naturais que estão dentro da própria consciência, e acabou cometendo suicídio. Então, ele tem uma prova aqui que ficou congelada, ficou parada, ele tirou nota 0 e arrumou agora uma expiação. Na prova, ele estaria numa reta, seguindo o processo de evolução. Se ele tivesse feito só isso, gente, o que ele teria que fazer? Perdoar a esposa e seguir a vida dele. Só isso. Mas ele... Então, ele saiu da reta, cometeu um suicídio. Quando ele comete um suicídio, a primeira coisa, ele danifica o corpo físico e danifica o corpo perispiritual. Então, ele terá que reencarnar, recuperar esse corpo. Imagina? Recuperar o mal que ele possa ter ocasionado às pessoas de forma indireta pelo suicídio dele. Então, olha o tanto de reparo que ele vai fazer, que às vezes são 2, 3 reencarnações. Então, só aí, gente, a criatura perde de 300 a 400 anos. Por conta de um ato de rebeldia. Poxa, se a esposa foi infiel, o problema é dela. Quem está arrumando o débito era ela. Então, por conta de uma doença dela, ele acabou se matando. Mas é ele que vai responder pelo que fez. E respondeu. Então, passa-se lá os séculos, recuperou o corpo perispiritual, aprendeu a lição, arrumou o quarto. Beleza, beleza. Agora, meu filho, isso tudo que ele viveu foi expiação. A prova ele não viveu, a prova ele se rebelou. Então agora ele precisa da prova. Terminou tudo, passou 300 séculos, vamos supor. Aí ele volta, porque o papai não se submete aos nossos caprichos mesquinhos. Esse meu filho, você continua precisando passar por uma prova. Que é para fortalecer as tuas emoções. Qual é a prova, papai? Aquela, meu filho, da traição. Aí volta novamente, agora não é mais a expiação, ele já expiou, é a prova, voltou. E aí ele vai viver a prova de novo, e ele novamente atrai para o seu mundo uma parceira, uma companheira que não é fiel, e num casamento acaba traindo novamente. Ele vive a mesma experiência. Só que aí ele tira um 10. Ele não se mata, não mata a fofa e segue o seu percurso, segue o seu caminho. Pronto, tirou 10. Passou na prova.
É isso que nós temos que entender. A titia fala de uma forma simples, bem simples mesmo, para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender, para que nós possamos entender que a vida, ela é o que nós fazemos. Então, a expiação, eu estou reparando o mal que eu fiz. E muitas vezes esse mal foi eu me revoltar contra uma prova. Disso eu posso transformar também uma expiação. Agora, o que nós temos aprendido? Por exemplo, nós que estamos aqui na Terra, todos nós que estamos aqui na Terra, mas a maior parte já são de espíritos que estão em expiação. Ou seja, nós já aprontamos e estamos aqui no processo expiatório. A grande maioria. Depois dessa nossa entrada, nós já sabemos o que é expiação, nós já sabemos o que é aprovação. Agora vamos para a leitura, item 13. Vamos comigo? Que Jesus nos guie. E quem assina essa mensagem é Santo Agostinho. Só para a gente pegar um pouco a biografia, ele foi teólogo e um dos mais importantes, tá, gente? Filósofo nos primeiros séculos do cristianismo. Qual foi o período de Santo Agostinho? Ele nasceu em 354 depois de Cristo e desencarnou em 430 depois de Cristo, tá bom? Ali no norte da África. Então ele pegou ali o período que o cristianismo estava sendo aceito como religião, estava sendo permitido que pudessem professar o cristianismo, né? Bora lá? Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais? Pois bastas considereis a terra em que habitais. Ele está dizendo aqui, Santo Agostinho, o que eu posso falar mais do mundo de expiação? Se vocês estão nele, vocês são as pessoas mais aptas a saber o que é o mundo de expiação. Né? Por isso que ele diz, que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais? Pois basta considereis a terra em que habitais. Então basta olhar para a terra, isso aqui é um mundo de expiações. Esse estudo vai ser doloroso, porque vai tirar a máscara da gente. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes aqui na Terra indica que ela não é um mundo primitivo. Então, a Terra não é um mundo primitivo. Primitivo de primeiro, primitivo de inocência, não é primitivo de maldade. O mundo, ele começa primitivo, mas ele não é obrigado a ser um mundo de expiação. A gente tem falado muito nisso aqui. Então, não é uma sequência. Tem que ser primitivo, depois tem que ser expiação, depois tem que ser prova. Não. Não é assim não, tá bom? Então, olha só o que nós vamos aprender aqui hoje. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes aqui na Terra já indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Lembra que a tia já falou? Deus nunca para de criar. Então, sempre nós teremos e temos mundos primitivos. Destinado a quem? A esses espíritos que acabaram de sair da mão do Criador. E nenhum espírito foi feito mal, perverso, carregado de paixões. Tá bom? As qualidades inatas que eles, os terrícolas, trazem consigo, constitui a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Ou seja, esse inato traz, a pessoa já traz algumas informações, já traz algumas predisposições, boas e ruins. Então, se a criatura já traz isso, traz da onde? Veio da onde? Eu não posso sentir falta daquilo que eu não conheço. Eu não posso me identificar com aquilo que eu não conheço. Eu não posso trazer intuições daquilo que eu não conheço.
E se eu trago uma intuição, se eu trago desejo, se eu me identifico, se eu trago predisposições de forma inata, eu trago de algum lugar. Logo, já vivemos outras existências. Então, a gente vê crianças de 3, 4, 5 anos tocando piano divinamente. A gente vê crianças resolvendo contas assim que você fica, meu Deus, eu preciso de uma máquina de calcular e esse menino consegue resolver, essa menina consegue resolver. Então, a gente percebe que o espírito, ele traz de algum lugar. Hoje me mandaram um vídeo interessante, a criança olhava para a mãe e dizia assim, ó: eu disse para você não mergulhar, era à noite, era escuro. Aí a mãe, mas meu filho, você mergulhou. Eu tentei de salvar, mas eu não consegui. E você, minha filha, o filho olhando para a mãe dizendo, você, minha filha, virou estrelinha. E eu chorei muito. Hoje, o filho, lembrando de uma existência passada em que ele foi pai da mãe e que essa mãe, na condição de filha, acabou morrendo afogada. Olha que coisa. Isso é inusitado? Isso é algo comum? Não. Porque isso ia atrapalhar. Ele ainda está com seus 3, 4 aninhos, a reencarnação ainda não se completou e a gente percebe que isso está muito vivo na cabecinha dele. Então ele traz essas lembranças de onde? Então, óbvio que nós temos uma vida anterior. E é justamente o fato dessa vida anterior que mostra o nosso progresso intelectual. Se fosse a nossa primeira encarnação, nós estaríamos batendo ainda pedra na pedra. Então, as reencarnações, elas são solidárias. O que eu aprendo aqui, eu vou levando para outro, eu vou levando. Então, vai somando. Por isso que nós não estamos no começo. Nós já somos espíritos que desenvolvemos bastante a inteligência. Agora, quando fala em parte moral, isso foi que a gente ainda não desenvolveu. Nós somos muito teimosos, né? Eu gosto sempre de pegar a obra há 2000 anos. Se você pegar a obra há 2000 anos e você for ler o romance, você vai ver que tudo que tem naquele romance tem hoje. Tudo não mudou nada. Então, ali tem traição? Tem, hoje ainda tem. Ali tem interesses políticos? Tem, hoje ainda tem. Ali tem discórdia entre as famílias? Sim, hoje tem. Ali tem falso testemunho? Sim, hoje tem. Ali tinha roubo? Sim, hoje ainda tem. Sequestro? Hoje ainda tem. Então não mudou nada. Nós estamos lendo uma obra de 2000 anos atrás e verificando que os nossos comportamentos morais são os mesmos. Infelizmente. Então, houve uma evolução intelectual, houve moral. As qualidades inatas que eles, os terrícolas, trazem consigo, constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram inclinados, numerosos vícios, representam indício de grande imperfeição moral. Então, os numerosos vícios a que se mostram inclinados. Então, porque infelizmente hoje os pais não têm tempo mais. Mas se você acompanha as tendências de uma criança e começa a observar, você vai ver o tanto de paixões que essa criança traz, que é um espírito que traz o seu passado. Então, a gente vê uma criança, às vezes, violenta, uma criança impaciente, às vezes uma criança que é aquele espírito agressivo, intolerante, egoísta. É impressionante. Então, se a gente tivesse olhos de ver e tivesse tempo, se sacrificar o nosso tempo para educar os nossos filhos, nós íamos prestar atenção nessas tendências. Um dia desse eu vi um vídeo que a garotinha tinha que colocar um canudinho num buraco e ela tentou. Na quarta vez ou na quinta vez, gente, ela chutou com tanta força, ela empurrou, parecia um adulto impaciente por não ter conseguido colocar o canudo. Poxa, o pai ali olhando, já devia ser, olha aí, ou é do jeito dela, ou então ela chuta tudo. Então vai ser aquele adulto impaciente, agressivo e intolerante. Se não sair do jeito dela, ela vai quebrar tudo.
Porque quem que ensinou isso para aquela menina? Quem? Tão pequenininha daquele jeito, mal sabia sentar. Então a gente percebe que o Espírito ele traz. E como ele bem diz aqui, a que se mostram inclinados representa o indício de grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou num mundo ingrato para expiarem aí as suas faltas. Opa, olha que informação. Então, se aqui é um planeta de provas e expiações, eu fui posta, eu tive que encarnar aqui porque eu já aprontei em algum outro planeta. Olha aqui. Deus os colocou num mundo ingrato, porque não é fácil viver aqui na Terra, não. Aonde o egoísmo domina. Aonde a vaidade e o orgulho domina. Então, fomos colocados aqui. Então, isso já é o suficiente, a gente até brinca para dizer assim, olha, boa peça nós não somos, nenhum de nós. Por isso, Deus os colocou no mundo ingrato para expiarem aí suas faltas, por meio de trabalhos penosos e misérias da vida. Misérias da vida. Até que mereçam passar para um mundo mais feliz. Até que mereçam passar. Então, quando eu já estiver expiado tudo e não mais ter realizado qualquer situação contrária ao amor, que me arrumaria mais expiações. Então, se eu apenas reparo o mal que fiz e não me comprometo mais, eu sou levada para um outro planeta. Eu não sou obrigada a continuar num planeta de expiações se eu não tenho mais o que expiar. Então, ele deixa bem claro aqui que Deus nos colocou aqui porque nós já aprontamos. O planeta Terra é um planeta pequenininho, uma insignificância de tão miudinho, e que aqui tem um grupo pequenininho de espíritos repetentes, espíritos rebeldes. Item 14. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra aqui se acham em expiação. Ufa, que alívio! Então quer dizer que tem alguns que não estão? Entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra aqui se acham em expiação. Então, quando a gente estudou a obra A Caminho da Luz, se você quer estudar sobre as migrações, estuda a obra A Caminho da Luz. Aproveita que está no nosso canal. Quando a gente vai estudar a obra A Caminho da Luz, o que ele diz? Presta atenção, vou falar bem calmo. Vieram de um planeta do sistema de Capela. O Capela é o nome do sistema, e lá desse sistema tem um planeta que estava evoluindo, que tinha um grupo que não quis. Esse grande grupo foi dividido em 4 subgrupos. E esses 4 subgrupos vieram para a Terra. E eles foram divididos, obviamente, se foi dividido é porque tinha características de comportamento, de vícios. Então, separaram. Então, um desses subgrupos foram para os hebreus. Já existia o mundo hebreu. Eles se uniram a eles. Foram o grupo para os hindus, os hebreus, os arianos e os egípcios. Esses 4 grandes grupos. E ali se misturaram. O que nós sabemos que tem de puro, tinha na época? Era a China milenar, que eram de terrícolas, ou seja, espíritos que começaram aqui o seu processo de evolução.
E tivemos também os africanos, né? Essa era também um grupo terrícola. Obviamente, hoje tudo já se misturou, né, gente? O que nós sabemos, segundo a obra Caminho da Luz, é que todos aqueles que foram do sistema de Capela e que encarnaram no Egito, todos aqueles que foram para o Egito, eles já conseguiram se resgatar os seus débitos, expiar e já voltaram. Só o grupo do Egito. E aí ele diz assim, olha, as raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância. Agora, selvagens, a obra é de 1800, a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, abril de 1864. Nós ainda tínhamos selvagens, hoje não. Nós estamos falando de quase 200 anos atrás. E 200 anos atrás, a gente não tinha nem telefone. Hoje nós temos um que cabe na palma da mão e para onde nós vamos, nós podemos não só ouvir, como ver. Olha a tecnologia. Então, na época, ele diz assim, as raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância. Então, os selvagens que existiam há 200 anos atrás, na época de Kardec, esses selvagens que não tinham uma inteligência tão desenvolvida ainda e nem eram carregados de tantas paixões e vícios, esses aí é aquilo ele chama de que acabaram de que saíram e que apenas saíram da infância. Então, não são espírito primitivo. Como ele diz aqui, olha, não são. São apenas selvagens, são formados de espíritos que apenas saíram da infância. Então, não são primitivos, mas saíram apenas da infância, ou seja, já estão num processo de evolução. Se encontram, a bem dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com os espíritos mais adiantados. Então, por que a mistura? Por que esses 4 grandes subgrupos do grupo do sistema de Capela? Justamente para ajudar o processo de desenvolvimento intelectual, gente. Não sei se está difícil, gente. É necessário para essa interação. Então, os grupos que vieram, eles acabaram expiando e também ajudando o processo de evolução, ok? Vem depois as raças semicivilizadas, formada por esses mesmos espíritos em via de progresso, ou seja, são da Terra, mas já estão um pouquinho mais evoluídos. Ele chama de semi-selvagem, semi-civilizado, formados por, aí ele diz quem são, por esses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas, lembrando que nós estamos lendo um texto de século XIX, tá, gente? Tá? Século XIX, não esquece isso. Já se passaram 200 anos. Hoje, os nossos irmãos indígenas têm bastante desenvolvimento intelectual, tá bom? Lembrando, a obra foi publicada em 1864, tá bom? Presta bem atenção no que a tia tá falando. Ninguém está chamando hoje os nossos irmãos indígenas de selvagem. A gente está lendo um texto de 1864. Tanto é que nós temos os nossos irmãos indígenas aí atuando até na política. Melhor do que muitos, não é verdade? E tem outros que são corrompidos também. Vamos lá. Formados por esses mesmos espíritos em via de progresso, são elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se desenvolveram pouco a pouco em longos períodos seculares, conseguindo algumas delas atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Pronto, agora ele falou do futuro. É aqui. Evoluíram. Os espíritos em expiação,
Tia, o que é expiação? Expiação é reparar o mal que eu fiz, tá bom? A gente tem que ter bem claro isso. O que é expiar? Expiar, eu já pisei na bola e agora eu vou ter que corrigir. Provação. Provação é o papai que manda pro meu progresso. Tia, eu estou progredindo na expiação? Vamos pensar? Vamos pensar. Vamos pegar a história que a titia trouxe, o Roberto de Canalejas, lá? Qual era a prova que ele ia viver? A prova dele era passar pela traição da esposa. Cometeu suicídio. A prova ficou empendurada em stand-by. Ele saiu da reta, porque agora ele vai expiar. A expiação, ele não está evoluindo, ele está só arrumando a bagunça que ele fez. É perder tempo na evolução. Expiar é teimosia, é perder tempo, é repetência. Expiou 3 séculos, talvez, sabe Deus quantos séculos a gente está ali expiando, quando a gente já reparou tudo, e se não arrumou outra confusão. Porque às vezes a gente está expiando e arruma outra confusão, ou seja, tá ruim, a criatura ainda vai ficar mais ruim ainda. E nisso ela fica aqui, ó, e a prova tá aqui pendurada. Quando é que ela vai começar a evoluir? Quando ela volta, expiou, aprendeu, tá? Agora, oi, tem uma prova, filho, volta lá. Quando você bater um 10 nessa prova, aí você se passa pra frente. Aí você aprendeu a lição. Entendeste? Então, lição aprendida é a lição vivida. Quando eu vivo a lição, eu aprendi a lição. Entendeu? E aí eu retomo o meu processo de evolução. É por isso, gente, que os Espíritos têm nos falado tanto. Urge. Ou seja, gente, está todo mundo atrasado. Vocês estão aqui embrumando há milênios, espiando, arrumando encrenca, espiando. O que os Espíritos nos falam? A gente tem uma tendência muito grande a repetir os nossos erros. Quando a gente volta para a cena do crime, para o ambiente, a gente acaba repetindo tudo novamente. E arrumando mais débitos, Então, os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir desse modo de Santo Agostinho, são exóticos. Eu acho interessante, são exóticos. Vamos pegar o conceito de exótico? São vários conceitos. Mas olha, primeira coisa é estrangeiro. Estrangeiro na condição de não é daqui. Olha só, a primeira coisa, não é daqui. É esquisito. Excêntrico. Extravagante. Bizarro. Esdrúxulo. Tudo isso são conceitos para o que nós chamamos de, para o que ele usou aqui a palavra exóticos. Então, os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir desse modo, são exóticos na Terra. Então, pensam ser bizarro, pensam ser esdrúxulo, pensam ser excêntrico, pensam ser extravagante, pensam ser esquisito. São espíritos em processo de expiação aqui na Terra. Já viver em outros mundos, olha que interessante, gente, olha que informação legal. Já viver em outros mundos, dos quais foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal. Obstinação no mal. Eu quero fazer o mal, eu quero fazer o mal, eu quero fazer o mal, eu quero fazer o mal. Nos ter deixado no outro planeta, a gente ia estar atrapalhando. Então a gente ia ser aquela mulher, vamos supor, vou pegar alguns pontos assim dolorosos aqui da Terra. Mas eu seria aquela mulher que iria interferir na relação de um casal. Que estão bem, maravilhosos, mas eu vou lá para minar a intriga.
para despertar, para fazer de tudo para separar. Isso é coisa de um espírito das trevas. Então o que o papai faz? Tira. E coloca você no meio com os teus afins, em que você vai encontrar um monte de gente fazendo isso. É por isso que a gente, quando vê algo errado, a gente está dizendo assim, todo mundo faz. Se eu não fizer, eu vou ser excluído. Todo mundo faz, inclusive eu. Por isso, somos retirados, e você vê que é um grupo pequeno, e direcionado a um planetinha que esteja em processos, levando espíritos para expiarem o mal que fizeram. É um processo educacional espetacular. Dos quais foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se constituírem em causa de perturbação para os bons. Foi esse exemplo que a tia acabou de trazer. Então, o que eles fazem? Eles constituem causa de perturbação para os bons. Porque incomoda. Tiveram de ser degradados, sai do seu local, por algum tempo, para o meio de espíritos mais atrasados. A obra de 1864, A Caminho da Luz, veio agora no século XX, para nos explicar detalhadamente isso aqui que Santo Agostinho está falando. E olha o que ele diz. Para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos, os mais atrasados, avancem. Aí aqui as pessoas perguntam, mas tia, o espiritismo, a gente diz que o espírito, ele não regride. Ele não vai regredir. Tudo que ele aprendeu, intelectual, e o quase nada moral que ele tem, ele vai trazer. É eu te levar para um país bem pobrezinho. Mas tudo que você conquistou, você vai dentro. Isso vai contigo. Te levar a uma regressão seria tirar o que tu aprendeu. E isso não é feito. Tanto é que eles vão ajudar o processo de evolução intelectual. O processo de desenvolvimento intelectual, eles vão ajudar. Moral não tem. Se bombear é até pior. Porque é carregado de vícios e paixões. Somos nós, gente. Somos nós. Tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer espíritos mais atrasados. Ele não está dizendo que nós fomos trazidos para o meio de espíritos perversos. Atrasados. Intelectualmente. Com a missão de fazer que estes últimos, esses espíritos mais atrasados, avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas, esses espíritos que foram degradados. E o que eles fizeram quando chegaram aqui na Terra? Escravizaram os inocentes, escravizaram os ignorantes. E até hoje é assim. Os mais intelectuais, os mais poderosos, tentando humilhar e abusar das pessoas mais simples, das pessoas sem o poder, das pessoas sem a inteligência. Então foi o que eles fizeram, e aí começaram as divisões, a querer ser proprietário das terras. Porque o selvagem, ele quer só se manter vivo. Ele quer se alimentar, quer a água, só isso, mas ele não se sente dono de nada. Já os capelinos, quando chegaram, começaram com essa ideia de propriedade. Rei, súditos. E aí começou a confusão. Consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. É por isso que os espíritos
em punição, ou seja, em punição, em expiação, se encontram no seio das raças mais inteligentes. O que ele está querendo dizer? Os espíritos que estão em processo de expiação são aqueles, falando de 200 anos atrás, aqueles que estavam justamente no meio dos mais intelectuais, dos mais inteligentes. Por quê? Porque já tinham alcançado a inteligência, chegaram no planeta onde tinha um grupo de selvagens muito grande, e eles passaram a dominar, passaram a dar ordens, passaram a liderar e a escravizar. São para estes também que as misérias da vida se revestem de maior amargura, por haver nelas maior sensibilidade e por serem mais provadas pelas contrariedades e desgosto do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Então, ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Para uma raça selvagem se tornar escravo, na época que os capelinos chegaram aqui, isso não era um ato de tanta humilhação para eles. Na época dos capelinos, falando de 7, 8 mil anos antes de Cristo. Mas para um capelino ser pego e ser escravizado, isso era um ato de muita humilhação. Entende? Por causa da sua evolução intelectual. Então, e hoje a gente consegue perceber, quanto mais evoluído intelectualmente, quanto mais títulos tu tem, mais metido a gente fica. E a gente já começa a se sentir um ser humano, praticamente Deus. E a gente não admite que ninguém corrija a gente, a gente tem certeza que nós somos super inteligentes, né? E isso atrapalha muito, né? A vaidade. Por isso que ele diz que a miséria da vida se reveste de maior amargura por haver nelas maior sensibilidade, por serem mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral ainda se acha mais embotado, né? Enfraquecido ainda, né? Para finalizar, gente, o item 15. A terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita. Um dos mundos expiatórios cuja variedade é infinita. Então a gente percebe, dá a entender que existem outros planetas em processos expiatórios, planetinhas, e cada um dentro da sua variedade. Cada um vivendo em crencas particulares. Uns mais dolorosos, outros menos dolorosos. Mas que tem como caráter comum, todos esses mundos, o fato de servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, como dissesse assim, esses planetas, eles servem como exílio. Exílio para espíritos que vieram de um planeta ao qual eles não souberam ser fiéis as leis que regem o universo. Desobedeceram. É por isso, meus irmãos, que aqui na Terra, os nossos irmãos hebreus, lembra que os hebreus eram capelinos, nos trazem, olha que interessante, os hebreus eram capelinos, um dos grupos que migraram de um planeta do sistema de Capela. E os nossos irmãos hebreus, é deles o livro Gênesis, a criação. É lá que aparece aqueles dois personagens que representam uma humanidade, Adão e Eva, que eles desobedeceram, comendo um fruto que já tinha sido avisado que não deveria ser comido. Eles poderiam comer de tudo, menos daquele fruto proibido. Mostrando para vocês essa simbologia, falando de que quem está aqui na Terra são espíritos desobedientes. O lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus.
Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Então, nós temos terremoto, maremoto, tsunami. Com a perversidade dos homens, perversidade, porque basta a gente ouvir os noticiários e a gente fica assustada. A gente se assusta com os desvios de verbas públicas da área da saúde, da área da educação, da área da segurança, quanta maldade no nosso planeta ainda, e com a inclemência da natureza. Tudo isso nós vivemos aqui na Terra. Por isso é um planeta de provas e expiações. Aí vai dizer, poxa tia, mas aí Deus não está sendo cruel? Por que ele não... Aí eu pego o livro dos Espíritos. Como ousas pedir satisfação a Deus? Hoje a gente está vendo um lado da moeda. Mas o nosso outro lado mostra a perversidade do que fizemos. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração, as qualidades do sentimento. Porque é justamente nessas dores que a gente aprende a se humanizar. Humanizar. E também, ele diz, e as da inteligência, porque a gente desenvolve a inteligência. A gente vê o nosso irmão no Japão, a engenharia deles para evitar que venham a perder um prédio inteiro quando há ali os terremotos, já que existe tanto terremoto. Então, quantas lições, quanto desenvolvimento intelectual, quanto aperfeiçoamento para não sofrer tantos abalos da natureza? E muita coisa que acontece já pode ser resolvido. Não se resolve, sabe por quê? Porque dá mais dinheiro não resolver. Então, quantos problemas nós temos aqui na nossa cidade que acontece todo ano? A vazante, né, seca demais o rio e quando enche demais, não se resolve porque não quer. A gente vê os nossos irmãos árabes construir uma cidade no meio do deserto. Então, quando se quer, se resolve. Se não, ainda mais no século que nós estamos, com a tecnologia que nós estamos, ainda vivemos como se estivéssemos em 1700, em 1500. Isso é óbvio que há um interesse por detrás. Então, hoje já poderíamos ter resolvido muitas e muitas e muitas situações de vividas. Que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração, o sentimento e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo reverta em proveito do progresso do espírito. Então, a pessoa expia e repara, e aprende e a lição. E, gente, se nós estamos no nível da dor, desse processo expiatório, diz o livro dos Espíritos que já é o último recurso. Antes de nós chegarmos nesse movimento de dor, de expiação, o papai já tentou várias formas, mas a gente não quer. A gente é rebelde mesmo, aquele filho capetinha mesmo. Tanto é, eu até brinco, por exemplo, a gente escutou isso aqui, a gente estudou, a gente aprendeu, mas a gente na hora da prática, a gente não quer fazer não. Acabou, gente. Foi bom? Deu para aprender? Vamos orar? Vamos agradecer a Jesus? Então vamos elevar os nossos pensamentos mais ainda, unirmos em um só, trazermos a figura do nosso Senhor Jesus, do nosso amigo, do amor de nossa vida. Amado Mestre Jesus, mais um momento de reflexão e de estudo, mais um chamado, mais uma advertência, mais um momento em que paramos para pensar no que temos feito de nossas vidas. Ah, Senhor,
se pudéssemos, acionando a vontade firme, nos tornarmos, nos esforçando para sermos pessoas melhores, menos complicadas, menos vaidosa, menos orgulhosa, mais simples, mais doce. Se nós pudéssemos aprender, Senhor, a buscar concorrência apenas conosco mesmo, a concorrência de nos tornarmos a pessoa amanhã melhor do que nós fomos hoje, seria tudo mais simples, seria tudo mais leve, seria tudo mais nobre, seria tudo mais divino. Nós lhe agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, por não desistir de nenhum de nós. Te pedimos a força, Senhor, o amparo, que a tua bênção possa envolver a todos nós, encarnados e desencarnados. Que a tua bênção, Senhor, possa envolver o nosso país, envolver o nosso planeta, esse planeta que é de provas e de expiações. Dá-nos força, Senhor, sabedoria necessária para sabermos passar pela expiação sem reclamar e tirando as lições de que necessitamos. E que as provas, Senhor, que a vida nos traz, possamos estarmos atentos para sabermos, sermos fiéis às lições de Deus, nosso Pai. Obrigada, amor querido, que assim seja.